E aí, galerinha, professor Roberto aqui. E hoje nós vamos falar sobre propagação do calor. Vem comigo. Então, gente, nós já falamos sobre as formas de propagação do calor na sala de aula e hoje vou dar preferência em corrigir os exercícios, tá? Então, nós falamos sobre as 3 formas de propagação do calor, né? A primeira forma é a condução, onde a condução do calor acontece por contato, né? O calor se propaga através do meio material. Então, você tem aqui a fórmula onde o fluxo de calor ele é igual ao calor dividido pelo intervalo de tempo, né? Ou Q sobre ΔT. Essa aqui é a lei de Fourier, né? Onde você tem que o fluxo de calor é menos K vezes A vezes Δθ sobre L. Onde K é o coeficiente de propagação do calor do meio material, o A é a área, o Δθ é a variação de temperatura e o L é a espessura do objeto que esse calor está percorrendo, tá? Nós falamos também dos outros 2 meios de propagação do calor, né? Falamos da convecção, onde você tem que em fluidos, né, gases e líquidos, o objeto mais denso desce, né? Aquele que é mais frio desce por ser mais denso, e aquele que está na temperatura maior, está mais quente, sobe por ser menos denso. Mas isso acontece só com os fluidos, né? Então essa é a convecção térmica, né, que a gente viu na sala de aula. Então tem aqui alguns exemplos aí na apostila de vocês. Isso acontece, por exemplo, dentro de uma panela, porque a água é um fluido, né? Acontece, por exemplo, isso explica por que o ar-condicionado é colocado sempre do lado de cima, né? Então tem tudo isso aqui, já viu isso na aula passada. Falamos um pouco sobre o efeito estufa, né? E radiação térmica. Em radiação térmica você consegue a transmissão do calor sem necessariamente haver nenhum tipo de contato, né? Inclusive a gente debateu bastante, falou bastante sobre o efeito estufa na aula passada. O efeito estufa é um processo preocupante, ele acontece naturalmente no nosso planeta. Porém, nós, seres humanos, estamos agravando esse efeito estufa, né, com o passar dos anos. Tá? É que tem algumas medidas, algumas escalas que eu passei para vocês, já falei sobre isso na sala de aula. Aqui, não deu tempo de a gente falar um pouco sobre a garrafa térmica. A garrafa térmica ela é um mecanismo muito interessante, porque ela tenta conservar aqui o calor dentro dessa garrafa. Por exemplo, põe café aqui dentro, ela tenta permanecer, né, o máximo de tempo possível com uma temperatura interessante. Por que ela consegue fazer isso? Nesse ponto aqui, ele consegue colocar entre dois vidros, entre duas paredes, ele consegue colocar o vácuo. O que é isso? Na verdade, não é colocar, é tirar o ar lá de dentro, né? Então ele deixa no vácuo total, ou seja, não tem nenhum meio material para o calor se propagar. O que isso significa? Que o calor não vai conseguir sair da garrafa, por exemplo. Se você pôs café, por exemplo, não consegue sair da garrafa por condução, né? Ele vai tentar por outras formas de calor. Aqui você tem também superfícies refletoras. Aqui você tem tipo espelhado, né? Se você olhar dentro da garrafa de café, você vai perceber que a garrafa de café ela é meio espelhada. E isso acontece para justamente evitar a perda de calor por irradiação, tá? Então a garrafa térmica ela tenta aprisionar o calor, ou se você colocar líquidos gelados, né, tipo um chá, uma coisa gelada, né, um refrigerante, ele também vai tentar impedir o calor de entrar, tá? Então isso é interessante. A gente não deu tempo de conversar na aula passada sobre a garrafa térmica e ela é um mecanismo bastante interessante para tentar conservar o calor aí do objeto, né? Bom, chegou aqui na parte que eu gostaria de conversar com vocês, falar um pouco sobre as atividades aqui, corrigir, né? Porque eu passei na semana passada os exercícios para vocês fazerem. E agora nós vamos fazer essa correção aqui, tá? Vamos corrigir os exercícios. Então, por exemplo, aqui, ó. Nessa número 1, vem falando o seguinte, ó. Num experimento, um professor deixa 2 bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das 2 bandejas, usando para isso o tato. Então as pessoas vão pegar, né, essa bandeja. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio se encontra na temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade
em que colocam um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas que estão em equilíbrio térmico com o ambiente e os questiona qual deles a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Gente, analisa o seguinte, olha só. Eu estou colocando bloquinhos de gelo em cima de duas bandejas. Uma bandeja de alumínio e uma bandeja de plástico, ok? Se você for analisar, as duas bandejas têm a mesma massa, ok? As duas estão na mesma temperatura, ok também. Porém, a bandeja de alumínio tem o coeficiente, né, de condutividade térmica maior. O que isso quer dizer? Ele consegue adicionar calor no gelo mais rápido, né? Ou seja, o aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem maior condutividade térmica. Então, eu marcaria letra A. Tudo bem? Essa é a questão número 1 que eu passei para casa. Lembra? Na sala de aula, nós comentamos que quando você pega na maçaneta da porta, você tem a impressão que ela está mais fria do que se você pegar na própria porta ou na parede. Isso não é verdade. Isso é um engano do nosso tato, né? Porque como a maçaneta é feita de elementos metálicos, ela consegue absorver mais rapidamente o calor da nossa mão, tá? E isso nos dá a sensação de estar com menor temperatura, o que não é verdade, tá bom? Na questão número 2, é uma questão lá da lei de Fourier, né? Se você for analisar. Ele fala o seguinte, ó, uma parede de tijolos, ele deu aqui, esse casinho aqui, ó, é o coeficiente de condutividade térmica, né? Ele deu o casinho, disse que ela tem 25 centímetros de espessura, diz que ela está uma face a 20 e a outra a 40 graus Celsius, e ele pegou determinar a quantidade de calor, que atravessa a parede durante 5 minutos, considerando a área de 1 metro quadrado. Observa, gente, que aqui, ó, isso aqui é fundamental para a gente, ó. Você tem aqui calorias por segundo, então isso aqui é segundo, aqui é centímetro e não é metro, não precisa pôr em centímetro, e em graus Celsius, beleza, já está acostumado com graus Celsius. Então, eu vou passar aqui para a lousa digital, fica mais fácil para a gente fazer essa conta, né? Então, beleza, estou aqui na minha lousa. Vamos pegar aqui então, eu sei que o fluxo de calor, vamos pegar aqui o fluxo de calor, opa, eu estou aprendendo ainda, eu achei que esse negócio, gente. Fluxo de calor é igual a K vezes A vezes delta θ, né? Tudo isso dividido por L, que é o tamanho da espessura do nosso objeto. Então, vou pegar o seguinte, ó, o fluxo de calor vai ser igual. O nosso coeficiente ele forneceu lá no exercício, né, que foi 0,0015 vezes a minha área, só que a área lá ele forneceu em metros quadrados, né? Ele deu 1 metro quadrado de área. Só que no nosso coeficiente aqui, ele está em centímetros, então tem que passar para centímetros quadrados. 1 metro quadrado são 10.000 centímetros quadrados, vezes a variação de temperatura. Então, a temperatura final é a externa 40, menos a inicial, que é 20. Tudo isso sobre, né, a espessura também em centímetros, porque o nosso K está em centímetros, que é de 25 centímetros. Beleza. Se eu pegar aqui, ó, e fizer essa multiplicação, 0,0015, né, vezes 10.000, vezes 40 menos 20, isso vai dar 300. Dividido por 25, isso vai me dar aí 12 calorias. Unidade de medida é segundo, né? 12 calorias por segundo. Beleza. Então, já que deu 12 calorias por segundo, eu jogo de novo na lei de Fourier, ó. Lei de fluxo de calor é igual a Q sobre ΔT. Isso aqui é uma outra fórmula, lembra lá? Beleza. O fluxo de calor é 12. Vou pôr aqui assim, ó. Se somente se, né? Aqui. O 12, que é o fluxo de calor, igual a quantidade de calor, eu sei que eu quero saber, né? É o que está pedindo exercício. Dividido pelo tempo, que é de 5 minutos. E o nosso K está em segundo, lembra lá? Então, segundo, 5 minutos, vai dar aí 300 segundos. Múltiplo aqui cruzado. Então, a minha quantidade de calor
vai ser igual a 3.600 calorias, tá? A resposta aqui do nosso enunciado é 3.600 calorias. Ai, desculpa que eu estou aprendendo a mexer com esse negócio aqui, tá? Então essa é a questão de número 2. Bom, pessoal, fazendo a questão número 3 aqui, o que nós temos? Ó, aqui ele fala que tem esse objeto aí é um esterilizador, que ele está em um hospital, ele utiliza pinças e bisturis, ele te dá aqui as medidas desse equipamento. Ele fala que ele tem 0,3 por 0,3 por 0,3 de dimensões, né? Ele te fala que a temperatura no interior da estufa é de 180 graus. Ele fala que a condutividade, né, da lã, do vidro de lã, é de 10 a menos 2. Observa aqui, gente, ó, observa as unidades de medida. Ó. Agora é caloria por segundo vezes metro vezes grau Celsius. Tá? Ele te dá a espessura 0,08 metros. Tá? E ele fala, ó, sabendo que a temperatura da sala onde está a estufa é de 30 graus, do lado de fora é 30 graus. A alternativa correta que indica a quantidade de calor transferida em calorias, né, a cada 32 segundos, se te deu aqui também o tempo, 32 segundos é quanto? Né? A cada 32 segundos ele consegue transferir aí qual a quantidade de calor. Né? Abrindo aqui a nossa lousa, eu vou escrever aqui a fórmula da lei de Fourier. Estou fazendo mexer com esse negócio aqui ainda, gente. Peraí. Deixa eu ver aqui então, vai ficar. Peraí, que tá muito. Aí. Então, ó, vou vir aqui e vou falar que fluxo de calor é igual a K vezes A vezes delta θ sobre L. Né? Essa aqui é a fórmula da lei de Fourier. Então, eu falo que fluxo de calor é igual. O K ele forneceu no exercício, é 10A menos 2. Vezes a minha área, cuidado, lá está 0,3, 0,3, 0,3, mas ele quer a área. Então, a área vai ficar sendo o quê? Vai ficar sendo 0,3 vezes 0,3. Então, é 0,3 ao quadrado. Vezes o Δθ, que é a variação de temperatura. Do lado de dentro é 180 graus, do lado de fora é 30 graus. Tudo isso aí sobre 8 centímetros, que é a espessura, que é 8 vezes 10 a menos 2. Coloquei notação científica pelo seguinte, gente, ó, aqui, ó, 10 a menos 2 aqui. Com 10 a menos 2 aqui simplifica. Então, meu fluxo de calor vai ser 0,09 vezes 150 dividido por 8. Se você pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui na calculadora, 0,09 vezes 150 vai me dar 13,5. Então, aqui, ó, fluxo de calor é igual a 13,5 dividido por 8. Se você pegar 13,5 e dividir por 8, isso vai me dar aí 1, deixa eu pegar aqui. Então vai ficar fluxo de calor igual a 6,875 calorias por segundo. Beleza. Isso aqui é o meu fluxo de calor. Eu sei também que fluxo de calor é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo, né? Se ele está querendo saber a quantidade de calor, você vem aqui e põe o fluxo de calor é 1,6875, que é igual ao nosso, o que aqui, que é a quantidade de calor que ele quer saber, pelo tempo de 32 segundos que ele forneceu lá no enunciado, 32 segundos. Então é só você multiplicar cruzado aqui, ó. Então o nosso Q vai ser igual a 1,6875 vezes 32 vai dar aí 54 calorias, tá? Então essa aqui é a quantidade de calor transferida aí em 32 segundos. E voltando ao material, nós vamos agora analisar algumas questões. Então aqui, ó, na questão número 4 agora, vamos lá na questão número 4. Em uma experiência, coloca-se gelo e uma água em um tubo de ensaio, sendo o gelo mantido no fundo por uma tela de metal, e fala também que o tubo de ensaio é aquecido conforme a figura. Então aqui, ó, ele aquece o tubo aqui por cima, tá vendo? Ele aquece por aqui, tá? E aí ele faz algumas afirmações. Primeiro, um dos fatores que contribui para que o gelo não se funda
é de que a água quente é menos densa que a água fria. A gente vai pensar lá na nossa convecção térmica. Na convecção térmica, tudo que é mais frio, né? Tudo que é mais geladinho, as moléculas ficam o quê? Mais juntas aqui, ó. Então, o frio vai para baixo. E as moléculas que são menos densas, ficam mais longe umas das outras, vai para onde? Para cima, tá? Então, sim, é verdadeiro. Essa primeira aqui é verdadeira, tá? A segunda fala o seguinte, ó. Um dos fatores que concorrem para a situação observada é que o vidro é um bom isolante térmico. Gente, o vidro ele é um bom isolante térmico. Então, ele tem um coeficiente de condutibilidade baixo. Então, verdadeiro também. E a terceira fala o seguinte, ó. Um dos fatores que concorrem para que o gelo não se funda é de que a água é um bom isolante térmico. Gente, lembra dos iglus? Sim, a água é um bom isolante térmico, verdadeiro também. Tá? Então, as três alternativas são verdadeiras. É a letra D de dado. Tudo bem? Vamos corrigir aqui essa questão número 5. Né? Ela fala o seguinte, ó, que os estudantes estão tentando aqui, no caso, abaixar a temperatura. Manter o grupo vencedor que conseguiu manter a temperatura mais baixa. Né? Então, eu quero simplesmente conservar o gelo, no caso. Como é que eu coloco isso aqui? Qual que é a disposição que eu posso pôr? Então, é claro, primeiro, a minha garrafa tem que ficar embaixo, para ficar em contato com o gelo. Então, eu já elimino algumas alternativas aqui. Ó. Essa aqui não pode ser, essa aqui não pode ser, essa aqui também não pode ser. Então, eu fiquei em dúvida entre a letra A e a letra E. Né? Porque eu vou colocar a garrafa no fundo, coloco o gelo... Qual que é o melhor isolante? O gelo ou o jornal? Ou o jornal o gelo? Mas espera aí, se eu pôr o jornal aqui e o gelo por cima, ele não vai manter minha garrafa refrigerada, né? Então é o contrário, então é aqui, ó. Eu vou manter o gelo aqui embaixo e o jornal em cima, letra E, essa questão. Tudo bem? Vamos passar agora para a próxima questão, a questão número 6. Então aqui, gente, nós temos a questão de número 6, né? Uma questão do Enem, que fala o seguinte, ó. A situação é a seguinte, você tem aqui uma praia e aqui o mar, né? Então, o que vai acontecer? Durante o dia, a areia tem a menor condutividade térmica, né? Então, ela absorve o calor mais rápido que a água demora mais tempo a absorver calor. Então, durante o dia, nossa areia aqui absorve o calor mais rápido do sol do que o mar, e isso vai fazer com que o ar que está aqui próximo da minha praia, ele esquenta e então ele sobe, tá? E aqui, obviamente, desce fazendo esse ciclo, né? Essa convecção térmica. Durante a noite, o processo é o contrário. Da mesma forma que a areia ela ganha calor mais rapidamente, ela perde calor mais rapidamente também. Então, a água demora mais a ganhar calor, mas também demora menos a liberar calor. Então, durante a noite, a água fica mais quente do que a areia. Obviamente, aqui o ar vai ficar mais quente aqui, então ele sobe. E aqui o ar fica mais frio, ele desce. Faz esse processo aqui, então o ar que está sobre a água se aquece mais, ao subir deixa uma área de pressão, causando um deslocamento aqui, ó, causando deslocamento do ar do continente para o mar. Então a alternativa correta é a letra A. Tudo bem? Essa aqui é a questão número 7, né? A questão número 7, ela é uma questão onde nós já discutimos bastante sobre esses fenômenos aqui na sala de aula, né? Na aula passada, que a gente teve presencial lá no ápice. Então, ó, eu vou analisar cada alternativa e vou completar essas lacunas aqui com as opções que eu tenho aqui embaixo. Então, eu tenho aqui, ó, as prateleiras de uma geladeira doméstica são grandes e vazadas, no caso, né? Ou seja, ela tem buracos nela para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador, né? E esse processo, esse fluxo, ele se dá por quê? Gente, tem a geladeira, não tem? Vamos desenhar aqui, ó. Tem a geladeira, né? Aqui, a geladeira. E o congelador geralmente fica onde? Na parte de cima, porque o ar frio desce e o ar quente o quê? Sobe, né? Esse é o processo de convecção. Então, aqui é convecção. Nossa Senhora! Tô aprendendo a mexer com essa canetinha aqui ainda, gente. Vamos lá. A segunda, o único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é qual, gente? Irradiação. Certo? Irradiação é o único processo
Desculpa a letra aí, tá, gente? É o único processo que pode acontecer no vácuo, tá? Porque no vácuo não tem meio material. E por fim, a gente tem aqui, em uma garrafa térmica, é mantida a vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia entre as paredes, por quê? Por condução. Tá? Condução. Ok? Então aqui é a letra T de dado. Ok? Já a questão número 8 vem falando aí, né, do efeito estufa. Tá, gente? O que acontece? Por que o efeito estufa acontece? Imagina que temos aqui uma estufa, né? Aqui uma estufa. A radiação solar, quando chega, ela é transparente para o vidro, né? Quando o calor, lógico, a luz do sol também transporta calor. Quando esse calor bate aqui, ó, no objeto, por exemplo, esse calor é irradiado de volta. Só que ele não é mais em forma luminosa, ele é em forma de infravermelho. Ou seja, se você for analisar, o vidro é transparente para a entrada do calor, mas é opaco para a saída dele, né? Então, isso acaba tornando a letra B a alternativa correta. As zonas são mais transparentes às radiações da luz visível que as radiações o quê? Infravermelhas. Ok? Essa é a letra B. Muito bem, gente. Nós corrigimos todas as atividades que eu passei para vocês para casa. E agora chegou a hora de passar mais tarefa para casa. Então, eu gostaria que vocês fizessem para mim o Consolidando os Saberes desse capítulo aí, tá? Façam para mim até o exercício, pelo menos, de número 10. Até o número 10 das páginas 194 e página 195, só até a questão número 10, tá? Do 11 para frente, não precisa. Eu marco a ocasião futura depois, ok? Nós vamos começar agora a falar sobre dilatação térmica dos sólidos. Gente, abra o material de vocês aí, tá? Vamos falar sobre dilatação térmica dos sólidos. Para isso, eu vou tentar aqui usar a lousa para poder ajudar vocês a entender. Vamos supor que você tem um objeto material. Você tem aqui um objeto que ele é um objeto material. Beleza. Então, esse objeto é composto por quê? Por moléculas, né? Então, ele tem lá um monte de átomos que compõem esse objeto, tá? Então, tá lá cheio de átomos. Beleza. Imagina o seguinte, vou pegar e ampliar uma parte dessa aqui para você tentar entender. Essas moléculas, por ser um objeto sólido, né, elas estão próximas umas das outras, tá? Para compor esse objeto sólido, né? Só que o que vai acontecer? Essas moléculas vão, se você esquentar esse objeto, elas vão vibrar mais. Elas vão ficar vibrando aqui, vão ficar loucas vibrando aqui, ó. Para elas vibrar mais ainda, o que eu preciso? Para elas vibrarem ainda mais, eu preciso que elas tomem uma maior distância entre elas, né? Uma distância D entre elas. Então, eu vou precisar que elas ampliem essa distância entre elas. Aqui, ó. Vamos ampliar isso mais um pouquinho aqui, ó. Então, eu vou ter que aumentar essa distância aqui, tá? Essa distância D, para ela conseguir vibrar mais. Então, isso faz com que o nosso objeto aumente de tamanho, tá? Então, essa barra aqui, ela vai acabar aumentando um pouco de tamanho. Vou chamar esse tamanho a mais aqui de ΔL, tá? Então, ela aumentou o tamanho da barra. E aí, gente, o tamanho, a fórmula que relaciona essa dilatação aqui é a fórmula da dilatação linear. Que fórmula que é essa? É ΔL igual a L inicial vezes alfa vezes Δθ. O que é cada coisa aqui? ΔL é esse ΔL aqui, ó. É a variação do comprimento da sua barra. Esse L inicial aqui, ó, é esse tamanho inicial da barra aqui, ó. Esse alfa, ele é o coeficiente de dilatação linear, tá? E esse Δθ aqui é a sua variação de temperatura, tá? Geralmente dado em graus Celsius. Tudo bem? Para contextualizar um pouco melhor, lá na sua página 199, vem uma tabela relacionando os materiais com o seu coeficiente de dilatação linear. Tá aqui, ó. Lembrando que ele vezes 10 a menos 6. Então, ó, cada um desses materiais aqui, ele tem um coeficiente de dilatação diferente. Acompanha lá na sua apostila, você vai entender. Aqueles têm um coeficiente maior, obviamente, ele deforma mais.
Aqueles que têm um coeficiente de dilatação menor, obviamente eles deformam menos na mesma quantidade de temperatura. Tudo bem? Bom, aquele caso que eu expliquei para vocês foi dilatação linear. Existe um outro caso que é o quê? A dilatação superficial, que é a dilatação dessa superfície aqui. Para isso eu preciso o seguinte, antes você tinha só o quê? Só uma barra linear. Então, ele tinha só o quê? Só uma dimensão. Agora não, agora você tem aqui, você tem a base e a altura, você tem duas dimensões. Como são duas dimensões, o seu coeficiente de dilatação, que é o alfa, agora ele é multiplicado por 2. O coeficiente de dilatação superficial, que é em duas dimensões, que é o beta, ele fica sendo, então, duas vezes o alfa, certo? Então, isso aqui é esse coeficiente de dilatação superficial. E uma outra coisa que você precisa tomar cuidado é a dilatação dos furos. Observe que você tem aqui nessa figura um furo aqui, tá? Ele foi recortado aqui, e aí você aumenta, você aquece a temperatura e esse furo vai ficar maior. Mas ele vai ficar maior em todas as dimensões, tanto aqui, quanto nessa dimensão aqui, nessa aqui, em todas as dimensões esse furo vai aumentar, certo? E é óbvio, de forma bem parecida, né? Assim como tem a dilatação superficial, tem também a dilatação volumétrica. Só que agora nós estamos analisando em 1, 2, 3 dimensões. Se são 3 dimensões, obviamente aqui o seu coeficiente de dilatação, que é esse aqui, ele é multiplicado por 3. 3 vezes alfa. Se o exercício fornecer para você o alfa, o coeficiente de dilatação linear, você vai precisar multiplicar por 3, porque nós temos aqui então 3 dimensões. E, de forma bem parecida, a mesma fórmula é adotada, só que com variáveis diferentes. Antes não era ΔL, agora é delta o quê? Delta V, porque é volume. Agora estou variando todo o volume do meu objeto, certo? Agora chegou a hora dos exercícios, né? Então, veja bem, gente, nós estamos aqui no Aplicando Conhecimento da página 209, tá? Pega lá. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse exercício, gente? Nós vamos fazer a leitura, tá? E eu vou fazer com vocês a número 1 e eu peço para vocês fazerem os demais exercícios em casa, tá? E aí, na próxima aula, semana que vem, eu corrijo os exercícios com vocês, não precisa se preocupar, eu vou corrigir os exercícios, esses aplicando conhecimentos, eu vou corrigir todos, tá? Vou corrigir todos com vocês e se houver alguma dúvida, vocês podem me perguntar no privado, tá? Vamos fazer a leitura do número 1, então? Ele fala assim, quem viaja de carro ou de ônibus pode ver ao longo das estradas torres de transmissão de energia tais como da figura. Então, observa, gente, que nessas torres aí, observa que você tem fios que fazem uma barriga, tá vendo? Esses fios aqui fazem uma barriga entre as nossas torres. Aí ele pergunta assim, olhando mais atentamente, é possível notar que os cabos são conectados arqueados, ou, como se diz, fazendo o quê? Barriga, foi o que eu falei para vocês, né? A razão dessa disposição é que, gente, esse exercício é muito tranquilo. O que vai acontecer? Em dias mais quentes, os objetos aumentam a temperatura, ele aumenta também de tamanho, então o cabo faz a barriga. E aí, em dias mais frios, ele vai encolher, e aí essa barriga vai diminuir, certo? O que vai acontecer? Se o cara for lá e instalar esse cabo de uma torre na outra, num dia muito quente, e deixando sem sobras, extremamente esticado, se ele vier aqui, e colocar um cabo extremamente esticado, se ele colocar aqui, ih, gente, eu fiz bobeira aqui, mas se ele colocar aqui um cabo extremamente esticado aqui, o que vai acontecer, né? Na época em que for frio, ele vai tentar encolher, não vai conseguir, e o que vai acontecer? O cabo vai arrebentar. Então, qual que é a alternativa correta para essa aqui? Os cabos, em dias mais frios, podem encolher sem derrubar as torres ou sem arrebentar, né? Então, essa é a alternativa correta da questão número 1. Peço para vocês que façam para mim da questão número 2 até a questão, pelo menos até a questão número 5, tá? Acho que tá bom, do 2 ao 5. Então, fica aí, aplicando conhecimentos da página 209 e 210, da número 2 até a número 5. Espero que vocês tenham gostado dessa aula
e até a aula da semana que vem. Ainda estou acostumando aqui ainda, gente, com as tecnologias aqui para tentar dar uma aula o melhor possível para vocês, tá? Para que não haja praticamente aí prejuízo nenhum. Mas é um processo ainda de adaptação. Eu estou aqui com a mesa digitalizadora aqui, estou ainda me acostumando ainda a trabalhar com isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o recado e espero vocês até a semana que vem. Um abraço, muito obrigado.